Pressões enormes atuaram entre a noite de quinta-feira e a tarde de ontem. Foi sexta-feira. O que o TSE antecipasse o julgamento dos pedidos de impugnação da candidatura do ex-presidente Lula, barrando por tabela seu acesso ao horário eleitoral, que foi no sábado. Com a degola antecipada de Lula antes dos 5 dias de prazo para as alegações finais dos impugnantes, o TSE atingiu em cheio a estratégia eleitoral petista da transferência de votos ao impedir a aparição de Lula no programa eleitoral de hoje. Essa foi a razão da pressa e das pressões. Na noite de quinta, o tribunal chegou a divulgar uma pauta para a sessão de ontem, que não continha qualquer matéria relacionada a Lula. Ontem, a presidente da Corte, Rosa Weber, atendeu aos apelos do relator, ministro Roberto Barroso, para incluir as impugnações na pauta. A candidatura de Lula seria impugnada mais cedo ou mais tarde, mas o TSE aceitou o risco de desgastar-se atropelando a lei e os prazos para impedir que ele falasse como candidato, no sábado, no rádio e na TV. Seriam aparições provisórias, mas poderiam ser fortemente indutoras de voto no substituto. A decisão antecipada pode aumentar as desconfianças internas e externas sobre o judiciário brasileiro e também fortalecer a narrativa do Lula perseguido, favorecendo o novo candidato do PT. De pressões falavam até os corredores do TSE antes do início do julgamento. Quem garantiu que fossem atendidas foi Barroso. Ao convencer Rosa a incluir o caso na pauta de última hora, dificilmente os ministros terão tido tempo para ler a defesa de 200 páginas, apresentada pelos advogados de Lula. Perto da meia-noite de quinta-feira, Rosa baixou os olhos quando um deles, Luiz Fernando Pereira, recordou que ela disse ao refugar há algumas semanas o pedido de impugnação antecipada do MBL. Vamos observar os ritos e os prazos. O direito tem seu tempo. Ontem ela mudou de ideia. 2 alvos. A lei sempre garantiu aos candidatos sub judice o acesso ao horário eleitoral e o direito de praticar atos de campanha enquanto o tribunal não decidisse sobre suas candidaturas. Barrar previamente o acesso de Lula à TV seria, portanto, uma ilegalidade e um casuísmo gritantes demais. O jeito foi antecipar o julgamento da própria inelegibilidade, queimando o prazo que ainda havia pela frente. A defesa fez sustentações brilhantes, porém inúteis. Barroso foi um verdugo frio e preciso. Sapateou sobre a determinação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, negando-lhe o efeito vinculante, e desculpou-se antes de enfiar a faca e torcer. Não se movia por razões pessoais, políticas ou ideológicas. Pensava nas instituições, na Constituição e na democracia. Queria garantir que o eleitorado conhecesse logo o quadro definitivo de candidatos e não via razões para guardar mais 5 dias para apresentar seu voto. A decisão devia acontecer antes do início do horário eleitoral, para evitar a situação em que no meio do caminho haja uma substituição. Exatamente a situação desejada pelo PT. Com essa última frase, Barroso explicita cristalinamente que tinha um duplo alvo: antecipar degola de Lula e também impedir que o PT tirasse proveito de seu favoritismo em favor do candidato substituto. Surpreendentemente, foi o voto do ministro Luiz Fachin a voltar pelo acolhimento da recomendação do Comitê da ONU, até que Lula tenha esgotado os recursos contra sua condenação penal. Se houver recurso ao STF, haverá lá outros ministros que pensam como ele, mas depois dele votaram com o relator os ministros Jorge Mussi, Orlando Fernandes e Adhemar Gonzaga.
perfazendo a maioria de 4-1 a favor da impugnação. O PT agora terá que reajustar sua estratégia. Nada será decidido antes da reunião que Haddad e outros terão com Lula na segunda-feira. A transferência de voto talvez ocorra do mesmo modo. Talvez seja mais complicado agora executá-la. Já a sessão de ontem do TSE ficará na história, como um rasgado exercício do casuísmo eleitoral. Mas de nada isso tira o brilho do PT, da transferência de voto. Então, o PT segue avante com determinação de levar Lula até o fim, né? E Haddad e Manu. Então, o candidato indicado a ser o substituto será sempre, como foi desde quando foi criada a chapa Tripex, Haddad e Manu, certo? Então, o PT não tem nenhum medo, não. Vai levar até o fim, né? Se de tudo não conseguir reverter, o candidato a substituir Lula será Haddad e Manu, que será a voz de Lula no governo. Haddad vai fazer o que Lula iria fazer pelo Brasil. E pode fazer ainda, porque nada está afinado, nada está no seu fim. Tudo está em aberto ainda. Então os golpistas ainda a guerra ainda continua, tá? A guerra ainda continua ainda, tá?